Olá, vamos aproveitar o tutorial de hoje para tentar entender como é que a gente pode utilizar um recurso simples de pintura dinâmica para fazermos um efeito de turbulência na malha do texto. Vamos transformar o texto em um objeto mesh e usaremos a pintura dinâmica para criar um efeito legal aqui. Então, inicialmente nós vamos escrever um texto. Para isso nós vamos ter que, com Shift A, adicionar o objeto texto, e com o objeto texto adicionado, nós vamos só rotacioná-lo aqui em relação ao eixo X, usando separadamente as seguintes teclas: RX90, Enter. Vamos entrar no modo edição usando a tecla Tab. E vamos usar aquela borracha do teclado aí para apagar o texto. E escrever a palavra fluido. Vamos voltar para o Object Mode aqui, clicando Tab. E temos a palavra fluido aqui para ser o nosso texto do efeito. Bem, quando nós adicionamos um texto, aqui vai surgir o ícone em forma de uma letra A que representa as configurações desse objeto. Nós vamos clicar nele. Temos algumas opções aqui. A primeira opção que eu vou fazer é vir aqui na opção de fontes. Eu vou abrir essa configuração e na opção regular eu vou clicar aqui nessa pastinha. Vou usar o diretório Windows e vou no subdiretório do Windows chamado fontes escolher uma fonte para utilizar nesse efeito. Eu vou usar aqui o Bauhaus 93. Vou dar o Open Fonte e eu jogo uma fonte diferente aqui para aplicar no texto. Vamos ver de frente, vou aproximar. O segundo passo, nós vamos fechar aqui esse painel de fontes. Nós vamos vir aqui no painel de parágrafo. Na opção horizontal, nós vamos selecionar essa caixinha com o botão esquerdo, vamos mudá-lo para a opção Center. A gente coloca o texto mais centralizado aqui em relação ao cursor. Utilizar aqui o espaçamento, o spacing, para separar um pouco essas letras. Eu vou vir aqui, aumentar esse valor até 1.3 e a palavra já escrita, vamos dar agora a esse texto uma aparência tridimensional. Para isso nós vamos entrar aqui na guia Geometria. Em Extrude, nós vamos clicar aqui, deixá-lo com um valor 0.1, suficiente aqui para o nosso efeito. E vamos na opção Bevel, que é a chanfrura. Em Depth, que é a profundidade dessa chanfrura, nós vamos usar aqui um valor 2.02, tá? E o Resolution no valor 2. Temos aqui o texto aqui do jeito que a gente precisa para o efeito. Com esse texto aqui, vocês podem notar que se entrarmos no modo Edit Mode, com ele selecionado, vocês só vão poder aqui alterar o texto ou acrescentar letras no texto. E eu preciso transformar esse texto agora num objeto do tipo Mesh, que é o objeto que vai conter faces, arestas e vértices. Para isso é necessário eu voltar ao Object Mode. Lembro a todos que vocês podem usar aí o Tab para alternar entre o modo edição e o modo objeto, ok, pessoal? Então, para transformarmos o nosso texto no objeto de malha, nós podemos selecionar a opção Object aqui e vocês vão ver que eu tenho uma opção chamada Convert To, que é a conversão para, ou seja, eu posso converter esse objeto texto para um objeto do tipo Mesh. Veja que o objeto Mesh, ele traz como simbologia esse triângulo aqui, que está à esquerda, com 3 pontinhos. Quando eu seleciono aqui, eu faço essa conversão e vocês notem que o ícone que representava o texto anteriormente, ele muda para o formato de Mesh, que é o triângulo com 3 pontos. Voltando a Edit Mode, notem que agora eu não tenho mais como alterar ou reescrever o texto. Eu tenho sim a malha desse texto que se transformou em Mesh. E aqui, se eu selecionar, vocês vão ver que esse texto ele é composto de arestas, faces e vértices. O primeiro passo aqui, para eu usar, é remover as vértices dobradas que ocorreram devido a esse processo de transformação de texto para Mesh. Isso eu posso agora com o botão direito, clicar e vir aqui na opção Remove Double Vértices. Vejam que aqui embaixo aparece a quantidade de vértices dobradas. Ele remove para não termos aí problemas depois no uso das nossas funcionalidades com o mesmo. Vamos usar aqui só o Shift N para fazer com que as normais do texto sejam apontadas para fora.
E vamos voltar a Object Mode. Na Object Mode, o que nós vamos fazer é aplicar no texto um modificador que vai permitir a gente mudar aquela desorganização das vértices, arestas e faces do objeto. Vamos clicar o ADD Modifier e vamos selecionar esse modificador chamado Remesh. O primeiro passo aqui, pessoal, é nós desativarmos essa opção aqui chamada Remove Disconnect Piece. E vamos em Octree Depth aumentar esses valores até um valor que fique com a resolução boa do texto. Não use valores muito alto aqui, porque você não pode pesar a malha aí do objeto no processo da aplicação. Vamos usar aqui o Apply para aplicar o Remesh e temos o texto para fazermos o efeito aí que precisamos. Se entrarmos no modo Edit Mode, pode reparar que se aproximarmos aqui, a malha do objeto trouxe aqui uma condição bem mais organizada do que estava antes, mais vértices, arestas e faces. Para criarmos aí o efeito de fluidez no texto, vamos voltar ao Object Mode, vamos precisar fazer o seguinte. Vamos utilizar a duplicação do texto. Vou usar o atalho Shift D, que é o atalho de cópia. Vou movimentar o mouse, veja que eu tenho uma cópia aqui sendo arrastada pelo cursor do mouse. Eu vou dar o ESC para fazer com que essa cópia volte à posição em que está o texto original. Vamos ativar a ferramenta Move e vamos encostar o cursor aqui no seu transformador verde, puxá-lo para trás. E esse objeto aqui, cópia, ele vai servir para ser o pincel no processo do efeito que nós vamos fazer. O objeto, que é o texto original, vai servir como uma tela. Então nós vamos criar um efeito de pintura dinâmica para dar a esse texto da frente o efeito de um texto fluido. Nós vamos precisar utilizar a cópia para criar uma animação aqui na timeline, para criar o efeito que precisamos inicialmente. Então vamos lá. Aqui nessa posição em que se encontra o objeto cópia, nós vamos clicar no frame 1 e com o cursor na área nós vamos teclar a tecla I para acionarmos uma chave de animação do tipo Location. Então vamos selecionar essa chave. Vamos até o frame número 10. No frame 10, selecionado, nós vamos manter o texto cópia ainda na mesma posição e com o cursor na área vamos digitar novamente e Location. Pronto. Do 0 ao 10, o texto vai ficar parado nessa posição aqui. Tá? Vamos agora para o frame 20. Nós vamos empurrar esse texto de forma que ele vá na direção do texto original. Vamos deixá-lo aqui na frente. E vamos, nessa posição, com o cursor na área, digitar a terceira chave aqui, Location. Vamos agora no frame de número 40, trazer o texto cópia para cá e usar a chave I, Location. Bem, pessoal, se formos ver em termos práticos o que foi que aconteceu aqui, se dermos animação, vocês vão ver esse texto cópia indo para frente do texto original e voltando. Então, é isso que nós fizemos aí. Agora nós precisamos criar o efeito que vai produzir a fluidez do texto original. Para isso nós vamos usar agora o recurso do Dynamic Paint. Então, com o texto cópia, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos clicar no ícone de simulações físicas, que é esse último ícone aqui da barra de propriedades, e vamos selecionar para esse objeto o tipo físico Dynamic Paint. Veja que entre os types eu tenho o Canvas, que é tela, e tenho a opção Brush. Nós vamos aplicar para esse texto do fundo, que é o que vai fazer a animação, o efeito Brush. Ele vai ser o pincel. Para adicionarmos, temos que clicar aqui em ADD Brush. Configurações colocadas, não vamos mexer em nada disso aqui, pessoal. Nós vamos agora selecionar o texto da frente, que vai ser o objeto tela. Vamos novamente em efeitos físicos, selecionar a opção Dynamic Paint. Com ela selecionada, nós vamos aqui em Dynamic Paint Type, que é o tipo, utilizar o que? A opção Canvas, que é tela. Para adicionarmos a opção, vamos usar a ADD Canvas. Aqui em telas, na opção de configurações, nós vamos rolar a barra de rolagem até uma guia chamada Advanced. Vocês vão ver que eu tenho essa opção chamada Surface Type, que é o tipo de superfície. Nós vamos selecionar essa opção e vamos mandar ele sair do modo Paint e vamos escolher a opção Waves, que é a simulação de ondas.
Se formos ver agora como é que será o efeito do texto de fundo em relação ao texto da frente, na animação vai acontecer isso. Ó. O texto vem, se movimenta e cria essa tubulação aí na malha do objeto da frente, dando uma fluidez no texto que está bem de frente ao mesmo. Eu vou precisar criar agora o vídeo dessa animação. E um detalhe, se eu fizer a renderização, vamos fazer com que o efeito aconteça aqui. O efeito aconteceu. Se eu tentar fazer o render da imagem dessa animação aqui, com render image apertando o F12, vocês vão ver que tem duas situações. Vocês vão ver os dois textos e nenhuma situação de efeito acontecendo no texto, como acontece aqui na área de forma visual para a gente. Precisamos desabilitar a visualização desse texto copy aqui em relação ao processo. Para isso, o que a gente precisa fazer é vir aqui na Outliner com ele selecionado. Vejam que ele está aqui, ó, text.001. Eu tenho essa opção do olhinho, que vai me permitir eu desabilitar ele, ó, no preview. Mas se eu der o render, ele não vai estar desabilitado. Ele vai acontecer aqui a visualização no render ainda. Por quê? Porque eu também preciso desabilitar a opção aqui da câmera. Notem que se eu der o render agora, a renderização do trecho do fundo agora não acontece mais. Então esse é o primeiro passo. Agora, para a gente fazer com que esse efeito aconteça durante o processo de renderização do vídeo ou da imagem, é necessário que eu selecione o texto 1. Com ele selecionado, eu vou vir aqui na barra de configurações Dynamic Paint do Canvas que eu apliquei a ele. Vocês vão ver que eu tenho uma última opção aqui chamada Cache, tá vendo? Eu vou selecionar essa opção e vou rolar a barra de rolamento. Veja que essa opção Cache, inicialmente, ela vai estar toda desativada. Para eu criar o Bake aqui do Cache, o que é o Bake? É gerar e renderizar esse efeito aqui durante o processo de renderização. Para isso, eu preciso usar esse artifício inicialmente para poder fazer com que esse efeito aconteça na renderização. Então, é necessário que antes de utilizar o cache, eu salve o exercício que eu fiz aqui na área de trabalho. Para isso, eu tenho que vir aqui em File, Save As. Eu vou buscar um diretório qualquer aí onde eu possa salvar. E vou, nesse caso, dar um nome aqui para o arquivo. Vou botar aqui texto fluido. Vou salvar no formato .blend, que é o projeto. Já salvei. Notem que aqui agora o cache, ó, ele está ativo. E estando ativo, eu posso selecionar esse slot aqui, clicar duas vezes, dar um nome aqui, vou deixar fluido. Tá. E agora eu posso criar o Bake, que é a renderização desse processo do efeito de pintura dinâmica. Então eu seleciono essa opção Bake, vai surgir uma tarja aqui acontecendo o efeito, ó, sendo renderizado. Depois que esse efeito acontecer aqui, eu já posso gerar a renderização do vídeo do efeito que eu construí. Aí vocês vão ver que quando eu der a renderização, tanto da imagem ou do vídeo, o efeito vai acontecer naquele momento. Deixa eu só concluir aqui, chegando em 100%. Demora de acordo com a configuração que vocês deram aí, a complexidade da malha. Quanto mais complexa a malha, mais demorado será o efeito. Pronto, já criou. Vamos dar agora a nossa animação. Efeito acontecendo. Se vocês entrarem agora no render, a partir daqui, ó, veja que a renderização, ela causa já o efeito acontecendo aqui na malha do objeto. E aqui cabe a criatividade de vocês configurarem material para o texto. Vou colocar aqui um material bem simples, cor azul. Vamos dar a esse material uma aparência metálica e vamos dar a ele uma rugosidade zerada. Vamos colocar aqui uma superfície na nossa cena. E para nós vermos aqui a aplicação do material, vamos entrar no modo Render. Notem que a lâmpada está muito aqui no fundo, eu vou selecioná-la, trazê-la para cá para frente. Aqui no modo Render eu preciso de uma luz de ambiente para poder dar uma condição melhor de visualização do efeito aqui metálico. Então eu vou clicar aqui em Ambiente e nessa opção eu vou utilizar, clicando nesse pontinho, uma opção chamada Environment Texture, que é a textura de envolvimento. E aqui eu vou selecionar, vocês podem baixar imagens do tipo HDRI, que é alta resolução. Eu já baixei algumas aqui,
eu posso utilizar no efeito. Vou usar essa opção aqui. Veja que aqui eu consigo um efeito bem diversificado do texto em relação à cena. Se vocês quiserem selecionar uma opção de textura aqui para o plano, eu vou selecioná-lo. No material que eu vou aplicar a ele, na opção Basic Color, eu vou selecionar e vou usar essa opção Brick Texture, que dá aquela aparência de tijolo aqui embaixo. E vou em Scale aumentar o valor para diminuir o tamanho desses tijolos que aqui aparecem. E aqui, pessoal, na configuração de renderização, eu posso simplesmente selecionar a opção Render, definir qual é a qualidade do render que eu vou aplicar. E nessa qualidade do render aqui que eu vou aplicar, eu vou deixar aqui no 16, porque senão pesa um pouco. Eu vou selecionar essa opção aqui, Screen Space Reflection, para dar reflectividade aqui em relação à cena. E vou usar a opção Bloom, para dar mais luz aqui ao texto. Cabe a gente fazer a configuração da câmera. A gente pode abrir aqui a barra da direita da 3D View com a tecla N. Na opção Camera Lock, a gente seleciona o travamento da câmera, clicamos em N, aproximamos, configuramos e a gente pode agora fazer o processo de renderização aqui do nosso objeto em forma de imagem, para vocês verem como é que vai ficar aqui na renderização. Notem que aquela funcionalidade acontece no efeito. Como foi uma coisa bem rápida que eu fiz aqui junto a vocês, eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de tempo para configurar de forma melhor luz, ambiente, plano de fundo, para fazer o efeito desejado aí utilizando essa dica, tá ok? Bom proveito e até o próximo tutorial.